Pronto, gente, a gravação começou. Nós vamos iniciar a nossa segunda aula de ética profissional, tá? E aí nós vamos continuar de onde nós paramos, tá bom? Essa aula ainda faz parte dos conceitos gerais sobre o que é ética e o que é moral, tá bom? Mas antes da gente começar nosso bate-papo, eu gostaria de receber o feedback de vocês em relação à live. Quem quiser falar, fique à vontade. Professor, até a parte onde eu vi, achei maravilhosa a live, sabe? É bem legal, porque até esclarece um pouquinho das dúvidas da gente, essas coisas. Não vi todo, mas até eu vi, foi muito bom. Uhum. Obrigado, viu? A ideia é essa mesmo, é que vocês tenham uma nova visão do que é essa vida de estudante, essa vida de profissional, entendeu? E, acima de tudo, proporcionar para vocês uma ideia de que a nossa limitação, pelo fato da gente ser do interior baiano, entendeu? Isso não é uma desculpa, entre aspas. Eu vou deixar claro onde eu quero chegar. Porque eu estudei na mesma escola de vocês, entendeu? Eu fui aluno daí no ensino médio. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu fui lá para São Paulo, fiz toda aquela trajetória, trabalhei, estudei. Aí, como minha família é daqui, eu voltei, entendeu? Como profissional. E hoje sou professor da mesma escola, atuando na área que eu adquiri. Então, veja, é, é quando a gente quer, consegue. Não é fácil, não foi fácil. A gente sofre, a gente se desgasta, a gente abre mão de muita coisa. Às vezes você fica pensando assim, poxa, mas vale a pena quando você gosta, entendeu? Por isso que a gente colocou muito essa questão de não colocar somente o retorno financeiro na frente, mas acima de tudo os valores, o que eu quero com a profissão, entendeu? Eu dei o exemplo lá sobre quem quer seguir a carreira dentro da área de análises clínicas, que é a área que vocês estão estudando. Mas você pode terminar o curso de análises clínicas e pode continuar numa outra área, fazer direito, fazer medicina, fazer seja o que for que você queira fazer, entendeu? Até engenharia, os meninos gostam. Então, veja, mas isso não é uma regra. A gente quis abrir ali um horizonte de que tudo hoje em dia dá para fazer. E que também vocês, como vocês estavam um ano sem estudar, né? Então a ideia da live foi isso também, para dar esse banho de recepção, né? De uma maneira para vocês verem que é possível sonhar alto também. Mais alguém quer falar? Ninguém? Dos que estão aqui, quantos estavam lá na live? Eu tava. Rodrigo. Eu tava, professor. Uhum. Dos que estão aqui na sala e não estavam na live, eu abri a atividade no Classroom. Hoje eu já olhei de novo, estão todas lá, viu? Inclusive teve umas pessoas que mandaram em uma das disciplinas. As pessoas que já mandaram, lembre-se que você tem que mandar a mesma coisa em todas as disciplinas, inclusive nessa daqui de ética, tá bom? E aí está aberto lá. Agora, quem não está conseguindo abrir, eu não sei o que está acontecendo, porque eu observei agora e está tudo certo. Aí eu queria saber depois da pessoa o que está acontecendo, porque é na aba atividades. Eu olhei agora, está tudo certinho lá. Ô, professor, mas quem não assistiu a live toda, tive uma pergunta lá que pode ser que eu não tenha visto, porque eu não estava presente. Aí eu posso falar com as minhas palavras? Então, você também tem a oportunidade de assistir a live sábado novamente, todo mundo, como eu coloquei lá para o Isaías. Ah, professor, e por que vai ter duas lives? Porque ontem era a de vocês e no sábado é a das outras turmas, porque as outras turmas não puderam estar ontem. Aí eu fiz em dois encontros. Então, para vocês ficou bom por causa disso. Para eles já não tinham essa chance, porque eu não gravei a de ontem, entendeu?
E aí, o que que eu peço? Que quem puder, assista no sábado para poder ajudar, inclusive você, entendeu? Aí vocês não têm que estar com pressa, porque eu deixei a atividade aberta até o dia 30, entendeu? Até o dia 30 vocês têm como responder a atividade. Então, se você tem como assistir no sábado à noite, às 8 da noite, você assiste para poder você fazer bem direitinho a sua atividade, entendeu? Aí, se você Pronto, não tá certo. conseguir, de novo, você faz só com o que você conseguiu assistir. Não tem problema. E coloca lá, professor, eu assisti até aqui, escrito lá que eu vou saber, entendeu? E os demais que não assistiram, que não falaram nada no grupo, ou se estiver aqui me ouvindo, por favor, deem um jeito de fazer essa atividade, porque eu acho que vai ser mais importante do que você simplesmente ganhar uma nota, né? Eu acho que quem assistiu percebeu isso, essa positividade e essa interação que a gente tentou transmitir ali para vocês. Gente, eu não lembro exatamente o slide que eu parei, se eu falei sobre o que é moral. Vocês lembram? Se eu falei o que é Não, ética, professor, acho que você falou até a ética mesmo. pronto, e não falei o que é moral, não, né? Não, que eu lembro, não, professor. Certo. Então, só para voltar, né, aqui, rapidinho. O que é ética, né? É um conjunto de regras e preceitos de ordens valorativas e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, veja, a ética, ela vai trabalhar nesse conjunto de regras que está alinhado com os valores, né, nossos e os valores da sociedade. Ponto. E esses valores da ética, geralmente eles têm que estar alinhados de acordo, né, de acordo com os valores da minha moral, né? Então, por exemplo, para que eu tenha uma boa ética profissional, eu tenho que ver se aquelas regras da ética da minha profissão condizem com os meus valores pessoais. Vamos entender onde eu quero chegar. Por exemplo, se você for trabalhar com reprodução humana, você vai se formar em análises clínicas e você vai fazer faculdade, depois de biomedicina, por exemplo. E aí você vai trabalhar com reprodução humana, que é, né, que é aquela área da medicina que faz fertilização in vitro, bebê de proveta, negócio de barriga de aluguel, não tem? De você ter uma fertilização in vitro e aí um casal homossexual, por exemplo, quer ter um filho e aí coloca numa barriga de aluguel. Dá para entender o que eu estou falando, eu acredito. E aí os seus valores pessoais, você como pessoa, você não acha isso certo de colocar um bebê na barriga de outra pessoa, fazer um bebê com um casal homossexual, porque você, digamos, é uma pessoa muito religiosa. Então, seus valores pessoais entram em conflito com os valores e as regras éticas da sua profissão. E aí você não consegue desempenhar um bom papel dentro da sua profissão. Tem solução para isso? Quem poderia me dizer? Eu acho que tem. Diga. Assim, tipo, minha dicção tá ruim, porque eu acabei de cortar. O que você falar, Mas, eu entendo. mas você tem que pensar que você está exercendo sua profissão e que nada que você fizer vai ser pro seu mal. Porque eu sei que as pessoas, tipo assim, que tem esse, tipo, religião, que bota sempre religião em primeiro lugar, pensa que o que você for fazer, você tá fazendo pro seu mal, você tá pecando, ou algo do tipo. Então, eu acho que tem que pensar assim. A sua resposta é muito boa para o seu entendimento, até porque você é uma pessoa muito jovem. Mas veja, foi a Alice que falou? Sim, Você está correta, Alice. Só que uma coisa que eu vou te dizer, geralmente pessoas que são muito, muito ligadas à religião mesmo, elas têm essa visão de que tudo é pecado, então elas realmente elas não conseguem abrir mão das crenças delas. Então a solução mais ideal é que ela atue.
nenhuma área da profissão que você pode se formar e você não necessariamente precisa atuar em áreas que entram em conflito com o que você acredita, ponto. E ela pode atuar em áreas que não vai mexer com isso, entendeu? Ela pode trabalhar em outras áreas, ela pode trabalhar só coletando sangue, fazendo exame de sangue. Então, assim, veja, é isso que eu quero explicar para vocês. Ela tem que buscar atuar dentro de uma área na qual ela não tenha conflito com a ética do trabalho e nem com a ética pessoal dela. Ah, professor, mas e aí essas pessoas vão continuar pensando assim, não querendo até que a diversidade de gêneros se concretize, valorizar a não discriminação? O correto é a gente tentar trabalhar para que isso ocorra, né? Para que não ocorra discriminação, para que não ocorra essa questão de o que é certo ou errado, porque religião não permite. A gente quer que um dia a sociedade inteira pense de uma maneira igualitária, onde todos tenham direitos e valores, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que isso ainda é um caminho que a gente está trilhando, entendeu? Mas que existe, eu estou dando esse exemplo, porque é para vocês refletirem. E eu vou sempre nesses exemplos bastante, digamos assim, até meio que polêmico, porque é uma realidade. Aí, outro exemplo bastante interessante, que envolve sempre religião. Por que eu dou exemplo com religião? Porque, gente, é uma realidade. Exames de quem trabalha com banco de sangue, né? Que é uma das áreas também da análises clínicas. Banco de sangue, a pessoa tem que doar o sangue e receber. Ponto. Vocês sabem disso, né? Para quem vai receber. E aí existe uma religião que não é a favor da doação e nem da transfusão de sangue, que é o Testemunho de Jeová, tá? Essas pessoas, elas não vão trabalhar em banco de sangue, porque elas são totalmente contra isso, entendeu? Eu tenho família da Testemunha de Jeová, que é minha cunhada, meus sobrinhos foram criados dentro dessa organização, e eles pensam dessa maneira, e eu entendo eles, eu respeito eles. Inclusive, eles não recebem transfusão de sangue de forma alguma. Mesmo se estiver doente, precisando, ela diz que não recebe. Então, a pessoa é que sabe o valor que tem a religião para ela, entendeu? Eu acho para mim, assim, na minha visão de professor da área de biomedicina e tudo, também tenho crença religiosa, mas a minha religião não está acima de uma questão que vai salvar vidas, entendeu? Que eu acho que Deus não vai ficar feliz com isso, não, para mim, na minha visão. Porque como é que eu vou deixar de fazer um bem? Eu sou doador de sangue, fazer um bem para alguém, poder salvar uma vida por causa de uma crença, uma crença. Então, assim, se você fosse por isso, o católico também não doava sangue. Veja onde eu quero chegar. A Bíblia de Testemunha de Jeová não é diferente da Bíblia e da crença de um catolicismo. A única diferença é a doutrina religiosa, que tem pessoas que não conseguem entender como é que eles falam do mesmo Deus que eu falo, né? Mas por quê? Porque é uma questão de doutrina. E essa doutrina rege a ética deles, entende? Do mesmo jeito que rege a ética de algumas pessoas que não é a favor do casamento homoafetivo, de algumas pessoas que não são a favor de que um casal homoafetivo tenha um filho, entendeu? Então, veja, são valores, eu estou dando todo esse exemplo, mas tudo tem ética e tem moral aí envolvida, tá, gente? Faz parte da disciplina. E aí, essas pessoas, elas não vão conseguir fazer uma atuação profissional adequada e correta se ela botar a religião e os valores pessoais dela acima da ética profissional, que é a pauta aqui da nossa disciplina. Professor, Oi, querida. igual o senhor falou dessas questões assim, dessas questões pessoais, né? Que envolvem a moral, que também automaticamente já envolve o caráter. Eu acho assim que um exemplo da religião, Uhum. que tipo, a moral é uma coisa pessoal sua, é uma coisa que você aprende durante a sua vida, até Uhum. você se tornar um ser concreto. Isso mesmo. Então, assim, eu acho um exemplo, uma religião, uma pessoa que nasceu numa religião, um exemplo, uma pessoa que nasceu testemunho de Jeová e cresceu naquela igreja, aprendeu naquela igreja, teve o conceito de ética na visão daquela igreja e construiu a sua moral baseada nisso,
é complicado de mudar assim do dia para a noite. Eu acho que ninguém pode julgar assim. Um exemplo, um católico não pode chegar para um testemunho de Jeová e falar que ele está sendo antiético em não apoiar a doação de sangue. Até porque ética é uma questão de comunidade, é o que cada sociedade vai impor ali. Então, Justamente, muitas vezes, como é bem claro, o que para a gente pode ser ético, para eles é antiético. justamente. E é isso que eu quero que você entenda e você entendeu bem direitinho e os demais entendam. A minha função aqui é mostrar para vocês que a pessoa ela pode continuar sendo quem ela é, acreditando no que ela quer. Mas na atuação profissional, ela tem que alinhar os valores pessoais dela com a ética da profissão. E aí eu dei o exemplo que a pessoa que não é a favor da doação do sangue como testemunho de Jeová, ela pode atuar como técnico de análises clínicas ou como biomédico, por exemplo, mas ela não vai atuar em banco de sangue, ponto. Entende? Ela pode trabalhar na parte de parasitologia, de micro. Eu estou querendo que vocês entendam nesse sentido, tá? Agora, que a pessoa é obrigada a mudar os valores e a ética dela, jamais. Isso aí eu não quero que vocês entendam por esse ângulo, tá? Fique claro isso. Mas eu estou explicando para vocês que a ética profissional, ela pede isso, tá? Eu estou dando um exemplo dentro da profissão de vocês, que é técnico nas clínicas. Se você for trabalhar com banco de sangue, você tem que trabalhar com aquilo que você realmente acredita. Eu estou trabalhando com pessoas que doam sangue porque eu acredito que esse sangue vai salvar vidas. Mas se eu sou testemunho de Jeová e eu não acredito nisso e não sou a favor disso, por que eu estou fazendo ali, entendeu? Então, veja, eu vou procurar trabalhar na área que não fere minha ética e meu valor pessoal. Deu para entender, galera? Todo mundo está ok com isso? Mas a Sim. Adila falou perfeitamente, viu, Adila? Parabéns, achei até bonita a sua visão já. Me surpreendi Obrigada. com a sua forma de explicação, achei muito bonito, por sinal, parabéns. Ai, para, eu sou E, a, tímida. e assim, gente, eu tenho isso na minha família, como eu expliquei. Eu tenho minha sobrinha que ela estudou também o mesmo curso de vocês, está fazendo técnico de enfermagem agora, e ela é testemunha de Jeová. Entendeu? E ela falou, tio, eu não trabalharei com a parte de doação de sangue, essas coisas, porque não me é uma coisa certa. E eu digo, você tem todo o direito. Agora, na sua atuação dentro das outras áreas, não deixe que a sua religião atrapalhe. Ponto. Porque aí você vai ter problemas com a sua profissão. Ponto. Só isso. Mas que a pessoa tem e deve continuar com seus valores pessoais, isso aí ela tem que continuar. Agora, uma coisa que também que a gente deve observar é que a gente jamais deve tentar mudar a coisa. Por exemplo, se eu tenho minha religião e eu vou trabalhar lá com um banco de sangue, aí eu começo a ver as coisas, aí eu estou dando um exemplo, viu, gente? Isso aí não vai acontecer, não. Aí, eu vou começar a pregar aqui porque as pessoas têm que mudar, as pessoas não podem continuar doando sangue. Pô, você vai ter até um problema, sabe o que? Judicial. Sabia disso, gente? Então, assim, a ética, ela é pautada na legislação, nas leis. E aí eu vou explicar uma coisa que talvez alguns de vocês não saibam, mas qualquer crença religiosa perante a lei de um país, ela não é valorizada. Por causa, por exemplo, onde eu quero chegar. Se eu sou processado por um serviço de banco de sangue como um profissional antiético que tentou subverter a ordem e tentou atrapalhar que uma pessoa doasse sangue por causa de uma crença religiosa, eu posso responder um processo judicial e lá perante o juiz não quer saber se você fez aquilo porque sua religião não permite, não, porque para eles, religião lá não é indício de uma justificativa judicial, entendeu, gente? Nenhuma religião. Vou dar um outro exemplo. Tem pessoas que fazem sacrifícios. Não sei se vocês já ouviram falar daquelas outras religiões que nem são cristãs. Ah, vou fazer um sacrifício de uma criança para ofertar para um Deus tal. Gente, ela está fazendo um assassinato. Ela está matando uma pessoa.
Ah, mas foi porque o Deus da minha religião pediu isso. De qualquer forma, o juiz vai prender essa pessoa. Você concorda comigo? Isso não tem nada a ver, que isso é uma questão que não tem nem lógica, entendeu? Você sacrificar um ser humano por um Deus que é uma coisa mística. Deu para entender onde eu quero chegar? Então, da mesmo jeito, é na questão do banco de sangue. Do mesmo jeito, é em tentar não deixar que um casal homossexual reproduza, até porque na nossa lei atual não existe nenhuma lei que proíba nenhum casal homoafetivo de conseguir ter uma concepção de família, tá? Hoje em dia nós já sabemos que essa questão, estou dando um exemplo bem claro dessa questão de homoafetividade, porque é uma realidade e que nós devemos, de uma certa maneira, é, isso não é uma regra, tá? Mas nós devemos estar conscientes das modificações da nossa sociedade atual. Hoje em dia, a homofobia já se enquadra em uma lei de racismo, né? Para que quem pratica homofobia pode ser preso dentro da lei do racismo, porque é tido dentro dessa lei. Já foi enquadrado, porque ainda estão tendo tramitações de novas leis, né? Eu falo sobre isso muito porque dentro da minha futura profissão de psicologia, a gente aprende muito sobre isso. E nós temos essa questão ética muito forte, porque dentro de uma ciência como a psicologia, essa parte da ética do sofrimento humano e da não discriminação de minorias é muito forte, entendeu? Essa luta. Então, vejam, a gente deve abrir nossos olhos, entendeu? Ah, mas eu não quero ser uma pessoa a favor disso. Você tem todo o direito. Agora, desde que você respeite a diversidade e a dignidade humana do outro. Ponto. E você não saia por aí proclamando um discurso de ódio, como a gente vê na internet, vários problemas, né? E a gente for falar que é uma aula inteira. Então, espero que tenha ficado clara essa questão da ética e os exemplos que eu dei para vocês. Eu não vou ler o conceito, porque eu acho que já ficou claro, né? E aí, o que é moral? A moral ela não é muito diferente da ética, não. A única diferença da moral para a ética é que a moral está muito ligada com crenças individuais, tá? De cada grupo, como a Adela bem colocou. Então, as pessoas que é da religião Testemunho de Jeová têm uma moral característica. Eles andam fazendo campanha da Bíblia todo domingo, eles gostam de não comemorar aniversário, né? Não, não doa sangue. Ah, e a galera da evangélica? Eles gostam de falar em línguas estranhas. O pessoal da católica se ajoelha, tem santos, né? Tem devoção por uma santa. Isso é uma questão moral de cada grupo. E uma pessoa sem religião, que não tem essa visão, são pessoas que têm a sua moral própria. Ah, eu sou contra. Tem gente que não tem religião nenhuma, mas eu não gosto de pessoas que andam no meio da rua com short curto. É uma visão moral, tá? Porque eu fui criada, ou eu fui criado de que a pessoa tem que usar só roupa abaixo do joelho, mesmo que não tenha religião, entendeu o que eu estou querendo dizer? É uma questão de crenças e valores que são passadas de geração em geração. Vou dar um exemplo de moral também muito interessante. Casar virgem, não é isso? Casar virgem. Lembra disso? É uma visão moral daquelas épocas. Minha mãe tem essa visão. Ela já é uma idosa, mas ela tem essa visão. Isso para a gente não faz sentido mais, entendeu? Não existe nenhuma lei que diga que você tem que casar virgem, ou que eu tenho que casar virgem. Professor, Isso é baseado muito na religião. Pode falar, quem quer falar. eu lembro que assim, casar virgem, tipo, falaram que a se não ser virgem não pode casar com vestido branco, tem que ser Hum, outra cor, a uhum. visão moral. Como se o vestido branco fosse dizer que você é melhor do que a outra pessoa. Ou É que tipo você assim, é puro professor, e o outro é impuro. é como assim, como se as pessoas julgam como se a pessoa tivesse um short curto ou usando blusa curta, não tem moral, não tem, até não pode optar de nada porque está vestindo roupa curta. E tipo, roupa curta, gente, short, blusa, enfim, qualquer coisa, não define
o seu caráter, a sua moral, a sua dignidade, não. Isso. Né? E também a questão é, porque se a pessoa usa roupa curta, a pessoa pode ser assediada, a pessoa pode ser tudo que ela não tem moral Aí pra eu vou opinar dar nada. Aí esse exemplo da Ana já me deu um insight, viu, Ana? E a luta do feminismo, que vocês mulheres têm direito de serem livres, né? Veja, essa questão moralista tem muito a ver com a questão do feminismo, do que é ser mulher na sociedade até hoje. Vocês foram muito reprimidas e sempre foram colocadas em segundo plano, justamente por causa dessa questão. Ah, porque mulher não pode isso, porque mulher não pode aquilo, porque mulher é isso, porque tudo é culpa da mulher, né? Então, assim, eu sou homem e eu vou falar como homem agora. Quer dizer, eu posso sair, quando eu era mais jovem, inclusive eu até brinquei ontem na live, que era a época que eu mais namorava, na época da faculdade. Então, quer dizer, eu saía de noite, fazia estripulia, sou homem, e uma mulher não pode? Não, a mulher tem todo o direito de sair também, de namorar com quem ela quiser, de se relacionar com quem ela quiser, e não ter uma visão de que ela é uma pessoa com menos valor, com menos moral do que outra pessoa. Mas a A minha, sociedade hoje ainda condena isso. Diga, a, Adila. a minha família, professor, é uma família, assim, algumas pessoas Tradicional. têm, sim, muito tradicional. Tem ideias muito, assim, diferentes da minha. Apesar de eu ter sido Uhum, criado com eles, na mesma religião que eles, a minha moral é uhum, totalmente diferente da deles. Porque, para uhum, minha avó, uma mulher, ela tem que, desde pequena, aprender a cuidar de uma casa, uhum, encontrar um marido e se casar. Então, tipo assim, ela me condena por quê? Porque eu não penso assim. Eu não quero casar, eu não quero. Assim, minha meta não é ter filhos. Se perguntar pra mim qual é a minha meta, não é ter filhos, e muito menos casar, mas sim investir na minha carreira profissional, investir em mim individualmente como pessoa. Mas aí, tipo, ela me condena, entendeu? Por conta da minha moral ser diferente da dela. uhum. Aí entra a Então, parte, aí entra a parte da questão que a moral é uma coisa muito pessoal e muito de tempos, né? Que isso. vem se construindo cada dia. Olha, Adila, tem todo o estereótipo que eu estava contando agora. Você já está nessa transição, você não vai deixar de ter sua crença religiosa, de respeitar sua família, mas você tem direito de pensar diferente. E você tem direito de exercer sua feminilidade e o seu ser mulher dentro do que a nossa sociedade da nossa época pede. Ponto. Uma mulher não é mais obrigada a casar para ser considerada uma mulher feliz, tá? Ela não é necessária, ela não precisa ter filhos e ter marido para ser uma mulher feliz. Ela não precisa ter um lar ou exercer o papel de dona de casa para ser considerada uma mulher de valor. Isso aí acabou há muitos anos, tá? Mas na visão de algumas pessoas tradicionais, infelizmente, isso percorre. Mas qual é o desafio que você vai ter? Você vai continuar sendo quem você é, respeitando sua família, mas aos poucos você vai inserindo para eles. E não necessariamente, Adla, talvez você não me entenda agora. Você não precisa dar aprovação de ninguém, não, viu? Para você ser quem você é, tá? Agora, Sim, justamente. é, É tanto que uma eu não tô coisa nem aí para o que falam ou o que pensam de mim. Eu sou quem eu sou, respeito eles e isso, espero o respeito deles também. Só que isso, muitas vezes, infelizmente às vezes, a moral afasta o respeito. Porque isso. geralmente quem vem aprendendo alguma coisa desde que vem se construindo como ser humano, para Uhum, respeitar uma pessoa que pensa diferente é tão ruim. Porque quando eu falei justamente. para minha avó que eu não queria casar, ela falou que eu era louca, me desrespeitou totalmente, porque eu não quero casar, porque eu não queria casar. Não quero, na verdade. Ela me Uhum, desrespeitou. Ela não me tratou com respeito, não respeitou a minha opinião. Então, uhum, infelizmente, muitas vezes a moral afasta o respeito das pessoas, sabe? uhum. E assim, o que eu quero deixar claro também para você, Ado, é que sempre deixe claro que você é, continua sendo quem você é, que você é a mesma, da família, que você dá valor a eles, do jeito que eles são, mas que a gente pensa diferente.
Isso vai ser aos pouquinhos. E outra coisa também, Adla, que você deve deixar claro é que isso não pode atrapalhar na sua vida como um todo. Porque muita gente, às vezes, deixa de exercer, correr atrás de outras visões de mundo, porque quer viver o que a família pede. E aí você vai viver numa caixinha pequena, tá? E aí você não vai evoluir. Eu vou dar um exemplo com minha vida, tá bom? Quando eu saí daqui de Paulo Afonso para estudar fora, eu tinha uma cabeça de bagre, né? Era muito fechado, muito tapadão. E aí, quando eu cheguei lá em São Paulo, minha cabeça mudou. Então, eu sou uma pessoa com uma mente muito, muito, muito aberta. Eu sou aberto a novas visões todo momento. Eu gosto de explorar realidades. Você foi minha aluna no 9º ano. Eu lembro que a gente fez uma oficina uma vez, lá na escola, e eu falei sobre isso, sobre diversidades de gênero, falei um pouquinho sobre feminismo. Naquela época você talvez não me entendeu, porque você ainda era muito jovem. Hoje eu estou vendo que você tem uma visão mais ampla, a Ádila. Não sei se você lembra disso, Ádila, você lembra? Eu lembro sim, Pois professor. é. Então, assim, veja, naquela época eu já estava mostrando para vocês que o mundo hoje em dia é assim. Só que para algumas pessoas, essa aula aqui, esse professor está querendo me desvirtuar. Esse professor está querendo me fazer eu deixar minha religião de lado. Não é isso, não. Ninguém aqui está dizendo isso, não, entendeu? A gente está explicando como é a visão de mundo. E até porque moral é uma coisa baseada muito em época e em sociedade e em lugar. E eu vou dar o exemplo agora. Vejam o slide. Moral são costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Ponto. Sociedade brasileira, pensa agora. Aí, quando você pensa na sociedade brasileira, você vê isso aqui, ó, Rio de Janeiro, não é isso? Uma moça livre, usando seu biquíni para tomar sol. Ela está ferindo algum valor ético e moral da nossa sociedade brasileira? Isso aqui é feio? Isso aqui é proibido? Ela é uma pessoa sem valor, sem moral, sem nada? Quem pode me dizer? Aqui não. Aqui Perfeito, no Aqui no Brasil, Brasil não. não. Mas, Depende de mas cada fora, cultura. isso sim, aí. Então, justamente. veja, para a nossa sociedade, isso aí é algo comum. E que se ela não estivesse se comportando assim, talvez a gente até estranharia, né? Porque ela está na praia, né? Então, poxa. O que não pode, agora eu vou dar um exemplo. Na praia, ela está com o vestuário perfeito. Agora, se ela estivesse aqui na sala de aula, que a gente vamos simular que a gente está todo mundo numa sala de aula, que na verdade estamos. Se ela tivesse de biquíni na sala de aula, ela estaria sendo antiética, não estaria? Sim. Sim, porque o ambiente é um ambiente intelectual acadêmico, onde a gente tem que se comportar de forma e tem um vestuário adequado. Se ela for de biquíni para um fórum, ela nem entra. Estou dando só exemplos aqui, viu, gente? Mesmo ela estando na praia, ela está no ambiente certo para isso. Mas se ela já estivesse num fórum, isso aí já não existe. Ela já estaria ferindo o decoro moral do ambiente que ela está Sim, ali. porque justamente é a ética da sociedade. Quando fala, eu acho Isso, assim, quando fala sociedade, não é referente a um exemplo, um país, um isso. estado. Não, sociedades são grupos diferentes. Então, Isso, como você isso, falou, na isso. praia é Ela está super adequada. ético, super adequado você usar um biquíni. É, Agora, se você chega na escola, já é antiético você usar um biquíni. É imoral você usar um biquíni na escola, porque são éticas diferentes, né? isso, o ambiente não me pede isso. Agora, se a gente tiver um evento e uma questão cultural, um teatro, aí já é outra história também, né? Tem que ver o momento também da coisa, né? Estou falando no contexto da escola. Mas isso serve para a gente refletir, porque tudo tem que estar coerente, né? Com a realidade, com o tempo e com o momento da coisa. Aí vamos para esse slide agora. Deixa eu ver aqui. Esse. Deixa eu mudar aí para vocês. Essas mulheres, elas são, a gente só de olhar a gente já sabe, né? Elas são vinculadas a um grupo específico. Isso aqui é no exterior. Alguém sabe me dizer quais são o grupo de pessoas que usam esse tipo de roupa?
esse vestuário? É muçulmano, Muçulmanos. professor? Muçulmanos, isso mesmo. Gente, essas mulheres são felizes? Talvez sejam porque é a ética deles, né? Perfeito, Adla, você entendeu a coisa. Isso aqui é o que elas acreditam e que elas dão valor. Isso foi desde quando elas se entendem por gente. Isso faz sentido para elas, entendeu? Então, para elas, isso aí é o estilo de vida delas e a gente tem que entender e respeitá-las, tá, gente? Então, aqui, veja, eu, Jonathan, professor de vocês, eu jamais vou dizer que essas mulheres aqui estão erradas e vocês não têm que ter essa visão, não. É a ética e o valor e a moral do país e da religião delas, e a gente tem que entender. É uma escolha cultural, não é nenhuma escolha, é uma destinação, foi destinada, ela nasceu naquele país, ela se criou dessa forma e ela pensa dessa maneira. Então, ela vai continuar sendo quem ela é. E essa é a ética e o valor moral dela, e ponto final, e a gente tem que entender. Questão de felicidade, como eu coloquei, pode ser uma questão individual, como a Adla bem colocou. Mas eu acredito que a grande maioria é feliz porque elas aceitam a condição de vida delas. Então, a minha visão também é essa, tá? Aí vamos dar. Olha isso, olha que interessante. Pessoal, Pode falar, Ana. é porque, tipo assim, o Brasil lá fora tem uma visão de país vulgar, pelas Uhum, a forma que a gente se veste, são diferentes dos outros uhum, países. A gente se uhum. mostra mais. E que acaba que me dá mais raiva é, tipo assim, uma mulher, que é mulher, julga outra mulher por usar uma roupa e não julga a mulher pode fazer, por exemplo, a mulher pode sair, ficar com várias pessoas, vários meninos, e quando chegar é uma falada, ainda consegue ser uma falada, e o menino pode sair, pegar várias, e ainda vai continuar com o perfil dele, assim, com a moral dele inabalável. Tipo assim, não aconteceu nada É. com ele. Então, E isso, Ana, essa questão que você está me trazendo é justamente a pauta que o feminismo tenta trazer para vocês, né, para nós, como sociedade. Por que que um homem tem direito de sair, se debandar e a mulher não tem? Porque isso é uma questão do machismo e do patriarcalismo. E a sociedade se construiu, a brasileira se construiu em cima disso, de que mulher não pode isso, de que mulher não pode aquilo, entendeu? E aí vocês não são livres, entre aspas. E de uma certa maneira, Ana, isso ainda é um risco para vocês, porque vocês podem sofrer violências, tá? Vou dar um exemplo. Se você sair de noite para ir para uma festa sozinha, porque você é uma mulher independente, livre e bem resolvida, você ainda corre riscos sociais. Você sabe disso, infelizmente. Está errado? Está. Em Porque qualquer lugar, não por vocês isso não que, podem exercer a vida de vocês de forma livre. Vai, por isso que tem continue, muitas fala. mulheres que só saem à noite se estiver acompanhada de um homem. É, gente. É. Então, quer dizer, eu até sou uma de mulher dia. livre? Você é uma mulher Uma livre? vez, Você não pode dizer isso, entendeu? uma vez eu Pode estava no falar. centro cheio de gente, pessoas cheio de gente. Tava passando para ir comprar alguma coisa na farmácia. Aí, quando eu passei, tinham 3 homens sentados, os 3 sentados. Aí teve um que levantou e pegou na minha bunda. Eu Foi simplesmente virei e pior. dei um tapa na cara dele. Aí o que aconteceu? Aí ele ia me bater de novo, porque eu bati nele. Hum, Aí foi na hora que me ameaçou e me levou. hum, Porque ela viu que o moço. Aí ela falou assim, que eu era doida de ter agredido ele. hum. Só que assim, não foi uma coisa intencional. Meio que foi de, sabe, de Eu sei reação como é. mesmo. É uma reação. Foi de reação. E o que É. aconteceu? Ele fez o errado, ele encostou em mim. Eu não dei o direito dele encostar em mim. Ele botou a mão em mim. E porque ele apanhou, ele achou ruim, ele acha que ele estava no direito dele ali de, de me tocar por conta da minha roupa. Porque eu Uhum, gosto de usar short, essas coisas. Aí entra a questão daquela coisa que a gente fala que as feministas também defendem muito de que roupa não é convite. De que não importa a roupa que você esteja, não é convite, não é direito de ninguém em lhe tocar por conta da sua roupa. É tanto que, uhum, infelizmente, quando você vai olhar em alguns lugares ou procurar documentários sobre de mulheres que já foram assediadas ou estupradas até mesmo, tem roupas, vestido longo,
tem roupa infantil, tem calça jeans. Então, assim, é uma questão muito, muito difícil. E É, tanto do medo, igual é uma luta. a Ana Paula falou, que do medo de sair sozinha à noite e só sair acompanhada de um homem. É complicado, é muito É, difícil pra gente. Aí a gente fala que aí, feminismo é mimimi. não. Tem algumas coisas que eu não concordo em relação ao feminismo, mas a grande maioria eu acho muito e totalmente plausível. E assim, todos Porque vocês nossa luta é estão se muito grande. beneficiando. E todos vocês estão se beneficiando dessas Justamente porque lutas nossa delas, luta é viu, muito gente? grande. É É. muito Agora, grande. deixa eu só falar só uma coisinha. Infelizmente, nossa aula vai acabar em 2 minutos. E aí nós vamos continuar dessa parte aqui. Gente, essa aula é assim mesmo. É para debater, é para provocar mudança de consciência em todos nós, tá? Porque quando eu estou dando aula, eu também estou me beneficiando. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, eu não quero que ninguém saia daqui achando que a gente está tentando atacar e subverter ordem de valor de ninguém, não. A gente está conscientizando e mostrando realidades aqui, tá, gente? Você quiser mudar a sua visão de mundo, você muda. E se você não quiser mudar, você também tem todo o direito. Ponto. E fique claro isso na nossa aula. Outra coisa também que eu quero deixar claro é que